De Repente Mãe, com Luana Borba. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso De Repente Mãe, esse espaço semanal que a gente tem para falar sobre os desafios da maternidade, que são inúmeros. Eu quero agradecer muito você que nos acompanha sempre aqui pela TV Norte SBT, mas você também que está pela internet, no nosso canal no YouTube, nas plataformas de podcast. O importante é a gente fazer a informação circular e chegar a todos os lares. Porque, olha, ao longo desses mais de 30 episódios do De Repente Mãe, se tem algo que nós percebemos é que tem muitas mulheres que, quando se veem ali com um filho para sustentar e com as dificuldades do mercado de trabalho, que muitas vezes tem mais ações que excluem do que incluem essas mulheres que se tornam mães, elas acabam se vendo numa situação de que precisam sustentar a família. E fazem o quê? Descobrem o empreendedorismo. E ainda bem que elas descobrem esse novo potencial, porque as mulheres acabam movimentando essa roda da economia brasileira, e é por isso que eu estou muito feliz de receber hoje aqui 4 grandes empreendedoras para a gente inspirar você. Luciane, diga pra gente, você tem 3 filhos e empreende desde os quantos anos? Desde os 13 anos. Desde sempre praticamente, Desde né? sempre eu procurei sempre ter a minha independência financeira, sempre fui virada, sempre teve uma necessidade ali, eu sempre fui atrás, né? Então sempre, desde novinha, minha mãe já me deixou assim ter aquela experiência, né? Com o trabalho e em busca de uma renda. E aí depois casei, vieram os filhos e eu já fui seguindo aí esse ramo, né, de empreender, de me virar, mesmo com os filhos. Isso é fantástico, a gente não desistir, não parar no meio do caminho. Sim. A Kellen tem 3 filhos também, né, Kellen? Isso. E aí você hoje vive uma grande loucura, digamos assim, porque você vende vários tipos de produtos, várias marcas dentro de casa, com os 3 filhos, marido, dando conta de tudo e super realizada. Sim, isso mesmo. Eu tenho 3 filhos, sou casada, sou cristã. Então eu tenho uma vida assim bem ativa, né, na igreja, em casa, no empreendedorismo, que é algo assim que eu me sinto realizada em fazer. E é algo que me supre não só financeiramente, mas com a minha qualidade de tempo, que é o que eu mais buscava, né? E com o empreendedorismo, eu vejo que a qualidade de tempo que eu buscava tanto, eu consegui alcançar agora. Sensacional. Márcia, você não começou sonhando pequeno. Já começou chegando com tudo. Eu quero ser diretora. Há quanto tempo você empreende? Eu empreendo desde 2013, oficialmente. Então, antes eu trabalhava no CLT. Em 2013, eu decidi empreender e eu buscava realmente, eu já estava cansada, eu trabalhava no distrito, tinha uma jornada bem puxada e eu estava buscando qualidade de vida, acordar um pouco mais tarde, estava cansada de acordar às 4 e pouco da manhã. Então, a minha filha, na Cansa ocasião... mesmo isso. Por muito tempo, acordei 2 da manhã para trabalhar, eu te entendo. Então, e tinha mais um detalhe, né? Em período de fechamento, eu era a primeira que entrava e a última a sair. A última que saía, que eu trabalhava na área fiscal. Então, eram vários fechamentos, né? Então, resumindo, em 2013 eu decidi empreender. Então, encontrei uma empresa do segmento de cosmético e me apaixonei pelos produtos. Vi uma amiga de faculdade que estava se dando bem, então perguntei dela qual era o segredo e aí ela me falou da carreira executiva dessa empresa e eu perguntei a ela o que eu faria para mim já chegar no topo. Então eu determinei e em 5 meses eu consegui o meu objetivo. Uau, com 2 filhos. Na ocasião eu só tinha ainda. uma filha. O meu caçula nasceu em 2020 e estou empreendendo desde então. Então, hoje o meu foco maior é empreender por conta dele, porque minha filha já tem 24 anos, já está encaminhada, mas ele depende muito de mim por conta da condição dele. Porque também tem uma questão, né? Como eu falei no início, às vezes tem situações que nos levam a dedicar mais tempo para o cuidado e criação dos nossos filhos. É o caso das mães atípicas. Eu sou mãe atípica, entendo isso, vivo muito na pele. Você também. Kaira, você também é mãe atípica, foi o que também te levou para essa
questão do empreendedorismo, né? Sim, na verdade eu comecei em 2017 por causa do meu filho também. Do primeiro. Isso, meu primeiro filho, que hoje tem 8 anos. Eu Mas queria ali era fazer só os para o meus aniversários. sustento Isso, mesmo, né? era Um porque eu desafio. queria fazer o aniversário dele. Não tinha dinheiro, aí a gente vai e põe a mão na massa, né, para fazer. E aí veio as pessoas perguntando quanto que era, se eu fazia para vender. E aí eu vi uma oportunidade, mas eu parei, né? E aí agora só em 2022 me vi em uma segunda gestação, entrando numa depressão e eu precisava de alguma coisa para ocupar minha mente. Voltei a trabalhar com artesanato e estamos aí até hoje, há 3 anos já, vendendo para fora do Amazonas, graças a Deus, estamos aí, tá dando certo. Sensacional. E aí, não sei se você notou, mas em todas as falas tem muito desse poder de transformação Isso. que o empreendedorismo traz. A gente foi atrás de alguns números e a gente percebeu por pesquisas feitas pelo próprio Sebrae que no Brasil as mulheres são cerca de 34% do total de empreendedores. E aí a faixa etária, presta atenção, de 35 a 64 anos. Quer dizer, não tem um limite para você parar. Então, de repente, você que nos assiste agora, que diz assim, mas eu já estou velha para isso. Quando a gente quer, a gente faz e acontece. Aqui tem exemplo de começou com 13, começou com 17, não tem idade. O importante é a gente se decidir e ir em busca de conhecimento para fazer essa virada. Agora, o que é mais curioso, da pesquisa, quase metade, 49%, são chefes de família. Aqui nós temos 4 mulheres que vivem nas suas famílias com os seus companheiros, mas a gente tem, por exemplo, a Márcia, que conseguiu virar o jogo e tem a renda principal da família graças ao teu empreendedorismo, né? Exatamente. Hoje eu trabalho em 2 segmentos, né? Então, não sei se pode falar, eu tenho uma lojinha de fantasias infantil, que desde que meu filho nasceu, mãe de menino, era difícil achar os acessórios para mêsversário, né? Então, você encontra muito para mãe de menina. Então, hoje, o meu público, a minha clientela é 80% mãe de menino. Mas só bebê? Não, as crianças foram crescendo. Então, eu já estou interessada, porque todo ano, né, a gente tem as peças da escola. Sim, exatamente. Então, assim, começou com as roupinhas de mêsversário em 2020. Então, hoje eu trabalho com fantasias infantil, juvenil e adulto. Olha que legal. Não é tua concorrente direta, viu? Só brilha para todas. Isso é muito bom. E aí você aliou a questão das fantasias a cosméticos. Exatamente. Então, a minha sala, ela é a minha lojinha e eu tenho um espaço Mary Kay. Então, e aí você faz seus vídeos, suas gravações lá. Isso. Com o Micael correndo. Todo mundo sabe que eu tenho um filho pequeno, porque ele é o ator principal, né? A lojinha é o nome dele, inclusive, né? Então, desde que meu filho nasceu, eu já empreendia antes, mas por ele hoje, nessa condição atípica, justamente por eu não ter possibilidade e nem quero terceirizar, porque eu preciso acompanhar por toda essa necessidade dele, então eu faço de tudo dentro de casa mesmo. Ele foi diagnosticado com TEA. Ele tem Down e recentemente ele foi diagnosticado com TEA também. Então ele tem Down e autismo. Então por ele ainda não falar, então eu realmente preciso acompanhar. Então o empreendedorismo, ele veio realmente para dar esse apoio. Eu digo assim que se eu não tivesse o empreendedorismo, com a realidade de uma mãe atípica, que você tem que ter um emocional muito forte, eu não sei se eu aguentaria, porque o empreendedorismo, ele é meio que uma válvula de escape para ocupar a minha mente. Porque são vários desafios, né? Nem todos os dias você está com o teu emocional legal, mas você tem que estar forte, porque você é o apoio, o esteio daquela pessoinha que precisa de você. A Cara também comentou que foi um pouco dessa válvula de escape para a questão emocional, você acabar investindo mais na tua área, que tem também a ver com festas, mêsversários, né? E é uma coisa manual que você faz. Então, além disso, acho que o tempo ainda é maior de dedicação, porque se você não parar para fazer, não tem o que vender. Tem que ter. E aí tem que dividir o tempo entre lavar um menino, dar banho a um menino, dar comida para um menino, e aí fica complicado. E a minha filha, ela também é uma criança típica, ela também tem TEA. E aí ela é muito grudada. Eu estava até comentando mais cedo que tem vezes que eu tô com ela aqui no colo e cortando alguma coisa ali com ela. Porque tem que ter nessa desenvoltura. Mas o empreendedorismo, ele traz isso. E a gente tem que ter em mente exatamente isso. Que tem horas que vai estar lá em cima, tem horas que vai estar lá embaixo. E tudo bem, a gente tem que saber lidar. Mas ele é realmente isso que ela falou. É um escape
sabe? É uma terapia. É, ocupacional. Caramba. Olha, é uma terapia boa, viu? Porque essa aqui dá dinheiro. É. Kellen, no teu mesmo. caso, você foi e voltou para o empreendedorismo, mas a tua maternidade também te chamou mais para ficar em casa tentando fazer o melhor que podia com o teu tempo para poder dar esse acompanhamento mais de perto, né? Isso, eu tenho 3 filhos e o meu mais novo, de 8 anos, ele também foi diagnosticado com autista. Ele é autista e TDAH. Então ele tem os dois e aí eu me vi em um momento assim, o que eu vou fazer agora, né? O que eu faço? E aí eu decidi que eu iria para tentar conciliar, né? A gente vai pensando em possibilidades para conciliar a nossa rotina do dia a dia. Então eu vi essa possibilidade de voltar com as vendas, né? Voltar a empreender para dar conta de cuidar da casa, cuidar dos filhos e, Não é e fácil. ter uma renda, né? Ter uma renda familiar. O Boticário, ela foi a marca onde eu vi aquela possibilidade de conseguir cuidar dos meus filhos, dar esse apoio que eles precisam, né? As crianças atípicas, elas têm um tempo diferenciado. A gente precisa dar esse tempo para eles, né? Sim. Que é diferente de outras crianças. E eu vi essa oportunidade e eu não pensei 2 vezes, sabe? Assim, agarrei com unhas e dentes e disse, aqui vai dar certo. E deu super certo. E ó, você vai ganhar mais uma Graças a cliente, porque Deus. aquele produto dos cachinhos, Ai, aí essa aqui, gente, É Maria Cibele, eu maravilhoso. passei, ela ficou toda cacheada. Ele é Procurar quando perfeito. acabar o meu. Deixa comigo. Depois a gente vai fazer os negócios aqui. Sim. Agora, Lu, me conta, no teu caso, eu achei muito curioso que assim, você aprendeu desde sempre com a tua mãe Sim. a importância de você buscar o que você queria, ter a sua renda, Sim. trabalhar, batalhar por isso. E hoje você, inclusive, multiplica isso dentro de casa com os teus Isso. filhos. E aí a gente ouviu aqui alguns relatos de nem sempre é fácil, os desafios são grandes. Sim. Como é que você definiria o que é o desafio de empreender para uma mãe? Você que tem uma experiência tão vasta, que começou tão cedo, Sim. desses altos e baixos, depois que você se transforma em mãe sendo empreendedora. Na verdade, ser mãe já é um grande desafio, né? Menina, nem me fala. Já de 3, pelo já amor é um de grande Deus. desafio. Então, assim, e eu sou mãe de 3 crianças, né? Então, assim, quando surgiu São crianças ainda? Quais as idades? Na verdade, eu sou mãe de 3 filhos, mas a mais velha já tem 18 anos, É né? porque para a mãe, eu perguntei, É. porque para a mãe é sempre meu bebê, é sempre minha criança. 18 anos de idade, sim. A mais velha tem 18 anos, eu tenho um menino de 12 e a mais novinha de 9 anos, né? Então, Que assim, são lindo. 3. Mas, assim, eu sempre... porque, na verdade, mãe, a gente sempre quer dar uma atenção. A gente sempre quer cuidar. Ninguém vai cuidar dos nossos filhos como a mãe. Então, sempre nesse meio, desde quando eu tive a minha primeira filha, eu também fui para a CLT, também trabalhei fora, aí saía um pouco para cuidar deles, aí foi vindo os filhos, né, foi surgindo os desafios. Mas a partir mesmo de 2019 para 2020, eu decidi realmente viver e trabalhar realmente somente para mim ter tempo com eles, né? Quais Então, são as assim, principais diferenças que você enxerga entre o CLT e o empreendedorismo? Porque, assim, os dois têm seus desafios. sim, Como é que você poderia fazer essa listagem de um e outro para a gente tentar ver o que vale mais a pena, de repente, para você que nos assiste agora? isso. Olha só, Luana, se você for observar, tudo é difícil. Você trabalhar fora tem os seus desafios, assim como você também trabalhar dentro de casa, trabalhar ali perto dos teus filhos, também tem os teus desafios. Então você precisa avaliar e verificar qual é o teu difícil que tu vai recorrer. Muitas das vezes nós não temos tempo pra gente, Luana. A gente não tem tempo, verdade. sabe? Um tempo assim de cuidado conosco. Falando um pouco de mim, no caso, a partir de 2019, 2020, eu me via trabalhando, nessa época eu trabalhava fora, um pouco para ajudar em casa financeiramente. Então, assim, eu me via com aquela coisa de, não, eu preciso voltar a empreender. Por quê? Porque eu era dentro daquela estimativa de pessoas que recebia dia 5, dia 6, já não tinha mais nada. Então, você não tem, às vezes, a mulher não sobra um dinheiro para comprar uma roupa, para ir no salão, né? Então, assim, o empreendedorismo trouxe para mim a possibilidade de eu trabalhar para mim, de eu me dedicar, né? E, por exemplo, tem mães aí que podem estar pensando assim, mas o que eu posso fazer?
Gente, hoje tem muitos segmentos que eu tenho certeza que ela vai encontrar algo que ela vai se apaixonar, que isso vai trazer não só um amor, conquistas, vai melhorar o emocional dela, como também ela vai poder ter o retorno financeiro ali, né? Vou aproveitar essa deixa que você me deu. A gente recebeu um vídeo da Evelyn que ela demonstra muito disso. Ela foi buscar a receita que ela aprendeu com uma amiga e, de repente, ganhou a clientela pelo estômago. Vamos ouvir um pouquinho da história da Evelyn. Olá, Luana. Olá, meninas. Tudo bem com vocês? Meu nome é Evelyn, tenho 36 anos. Sou mãe de 2 crianças, né? Sofia e Daniel. E entrei no mundo do empreendedorismo a partir do momento que eu me vi desempregada, né? Ano passado eu fiquei desempregada e aí me deparei com a seguinte questão: e agora? O que eu vou fazer? E aí, através de uma amiga, eu iniciei no mundo do brownie, né? Comecei com o brownie, minha primeira receita. Foi aprovado, deu tudo certo. E a partir daí eu comecei a investir em outras áreas, né? No mundo dos docinhos, né? Dos brigadeiros. Eu também entrei no mundo aí dos bolos confeitados, né? Sempre procuro estar passando por cursos, reciclagem, aprendendo sempre que posso. Estou lá fazendo cursos, investindo mesmo tempo, né, de qualidade para aprender, para aprimorar meu conhecimento. E empreender, ser mãe, ser dona de casa, assim, tem que ter muito jogo de cintura, né? É algo bem delicado. Eu acho que é uma forma de cada uma ajudar, né? Uma mãe ajudar a outra a seguir, porque a vontade que a gente tem é de parar tudo, né? Mas a gente tem que sempre lembrar o seguinte: é um passo na frente do outro todo dia. Dificuldades vão vir, momentos de desânimo também vão surgir, mas a gente tem que sempre olhar para o alvo que a gente tem na nossa vida. Gente, o importante é acreditar. Agora, acreditar também não é tão simples quanto parece, né? A gente fez uma enquete nas redes sociais, por isso que eu acho que é importante você nos seguir, @ a gente vai deixar aqui, para participar das nossas enquetes. E aí, eu perguntei, você recebeu apoio ao empreender? 39% das pessoas que responderam disseram sim, da família e dos amigos. 27% disseram não, disseram que eu não conseguiria. 24% responderam, nem eu acreditava que daria certo. E 10% comentaram que o mercado é preconceituoso. Você sentiu essa dificuldade, Karen? Porque você trabalhava também num emprego formal, CLT, com essa certa estabilidade. Quando você migrou de vez para o empreendedorismo, você sentiu isso? Não, eu não senti porque eu tive apoio assim do meu esposo. Né? Ai, que bom. Eu tinha esse apoio, esse suporte. Antes de eu tomar qualquer decisão, a gente sentou para conversar. Né? Eu não ganhava mal no emprego que eu estava anteriormente. Mas ninguém disse para você, nossa, você é louca de deixar um emprego fixo? Eu passei quase um ano na empresa lutando assim, para conseguir sair, né? E ninguém queria me dar as contas, né? Porque graças a Deus eu era uma boa funcionária. Mas não, sabe quando aquilo não está mais, não, teu coração não palpita mais. E aí foi quando eu comecei a pensar em algo novo, né? E empreender, mas eu tive esse suporte sim do meu esposo. Ele falou, você tem certeza que é isso? Então vamos, estamos juntos e é isso. Quando preciso de um entregador, ele está lá. Meu filho legal. também, olha filho, eu tenho um compromisso na igreja, você fica com o celular, atende aí minha cliente que ela está chegando. Então eu tenho essa parceria na minha casa, sabe, do meu esposo, dos meus filhos. Você sente esse apoio? Você consegue contar com esses outros braços também para dar conta desse desafio todo? Sim, lá em casa sou eu e meu esposo, né? Então, a minha filha, ela praticamente ela na faculdade, então assim, somos nós 3, o pequeno e o meu esposo, então ele trabalha fora. Então, quando ele está de serviço, que ele é prestador de serviço, eu desenrolo lá em casa mesmo, eu me caiu, até digo para ele, olha, tem que crescer para ajudar a mamãe. E no início, respondendo a sua pergunta, quando eu pedi a minha conta do CLT em 2013, naquela ocasião muita gente ficou assim realmente me olhando torto, você tá louca, né? Tá deixando um emprego fixo, mas é aquilo, né? Eu estava buscando realmente qualidade de vida, liberdade geográfica, eu queria realmente, naquela ocasião eu só tinha uma filha
que era adolescente e eu tinha o meu porquê. Então, hoje, o meu porquê ele é mais latente ainda, né? Então, pelo Micael, hoje, não tenho dúvidas que eu estou fazendo a coisa certa por ele, por nós. E meu esposo me ajuda. E sempre que eu decido fazer algo novo, ele está sempre lá me apoiando. Isso Nosso é tempo, né? sensacional. Faz Tempo de tudo qualidade, diferente. assim, Nossa. não tem preço, É né? verdade. Você sabia que eu também ouvi isso? Você vai deixar um emprego tão estável? Mas tem um pouco disso, de você querer fazer o seu olho brilhar por algum propósito, por algo que você julga que precisa de transformação na sua vida, por precisar desse tempo. Nossa, eu fico pensando hoje, eu enfrentei há um mês e meio atrás uma jornada que foi doenças em casa, filho que quebrou a cabeça, uma série de coisas que se eu não tivesse flexibilidade de tempo, eu não Sim. teria dado conta. Então, gente, isso é para você entender que isso acontece em todas as camadas, em todas as realidades, em todas as cidades, em todas as famílias. Porque a gente está vendo situações muito distintas aqui, mas os desafios são basicamente os mesmos. A diferença é que essas mulheres não pararam quando o desafio chegou. No fim das contas, a gente descobre que toda mulher é empreendedora, né? Porque por mais que a gente não sobreviva daquilo que a gente está vendendo efetivamente ou fazendo, a gente está construindo um legado, que é na criação dos nossos filhos, que é na reestruturação ou estruturação da nossa família. Sim. Mas antes da gente ir para o intervalo, eu comentei sobre uma palavrinha que é o gargalo em muitas situações, que é o tempo. Existe uma pesquisa que diz o seguinte: as mulheres dedicam cerca de 17% menos tempo ao seu negócio em relação aos homens. Principalmente porque o que a gente percebeu aqui com as nossas convidadas é que muitas mulheres que empreendem trabalham em casa. E a mulher empreendendo, ela não deixa de ser dona de casa, de ser a babá, a enfermeira, a cozinheira, enfim, a gente continua fazendo tudo ao mesmo tempo. Você falou que faz as suas peças, corta, costura e borda. Com a neném aqui. Né, Kaira? Com a neném aqui. Isso. Hoje você estima que consegue trabalhar efetivamente para o seu negócio quantas horas por dia? Já parou para fazer essa conta? Não parei ainda, mas depois, digamos, das 2 horas eu sento, até umas 3h30, 4 horas eu consigo estar ali direto, né? Mas eu tenho apoio também, né? Assim, quando meu esposo está em casa, ele, não, mamãe, trabalhando, vem cá. Com a minha irmã também, ela me ajuda muito, eu tenho muito esse suporte também, né? Mas realmente a criança, ela quer a mãe, quer o colo da mãe, quer a atenção da mãe. Às vezes eu tô ali, aí meu filho, mãe, deixa eu te mostrar um vídeo. Oh, meu Deus, esses Mamãe tá vídeos. trabalhando, mas é rapidinho. Aí ela vai 5 minutos, 6 minutos, dando atenção para a criança. Então, realmente, assim, um tempo que a gente tem para dedicar ali diretamente ao nosso empreendedorismo é muito pouco. Só que aí o que é que vai? Tem a noite. E muitas entram, eu, por exemplo, entro pela madrugada às vezes, porque eu tenho que trabalhar com um prazo de entrega. Então, se o cliente quer receber amanhã, não importa se eu tive bebê doente, não importa se eu tive que parar 4 horas direto para estar ali ninando a criança, eu tenho que entregar porque o cliente marcou aquele horário, marcou aquele dia, então eu tenho um prazo. Então, aí o que faz? Eu acabo também entrando pela madrugada e perdendo o tempo de sono. E isso aí, a gente ganha um tempo de qualidade, mas a gente também acaba perdendo. Você cuida da casa ainda? Isso. Mas vale a pena. Você Eu encontra super essa te dificuldade? entendo, com certeza. Como eu trabalho muito com o Instagram e o WhatsApp, então eu fico direto Isso. no celular, né? E aí a gente vê, para algumas pessoas parece que você só está ali se No divertindo, celular. né? Está online, se divertindo, mas não é bem assim, né? Nós estamos empreendendo, atendendo um cliente, resolvendo um negócio, fazendo um pedido, fazendo um pagamento. E é assim, né? Tô todo o tempo ali no celular. Você viveu muito com a sua mãe a era antes das redes sociais. Sim. Então você, com 13 anos, quando já trabalhava com a sua mãe no salão, Sim. e já entendendo a importância de trabalhar, conseguir o seu dinheiro, percebeu como era a forma analógica, digamos assim, de fazer aquilo funcionar. Qual a diferença que você vê hoje com o celular? Rouba a atenção ou realmente é um grande impulso para as vendas? Tem os dois lados, né? Se a pessoa não vigiar, realmente rouba um pouquinho da nossa atenção, né? Antigamente, como eu falei há vários anos atrás, que não tinha essa questão da rede social, a minha mãe, que era cabeleireira, ela precisava abrir o salão e esperar o cliente vir.
né? Então era de domingo a domingo essa rotina. Hoje não, as cabeleireiras, as donas de salão agendam os seus horários, né? No dia que ela não puder abrir, ela não agenda cliente para aquele dia, então tá tudo certo. Hoje, com a era digital, com a era do telefone, WhatsApp, melhorou muita coisa. Mas ainda assim, quando a gente olha, a gente acaba ali se distraindo com um vídeo, com uma rede social, alguma coisa assim, e acaba a hora passando realmente, né? Você tem, Lu, um espaço físico hoje ou é tudo online? É tudo online, eu ainda não tenho um espaço físico, né? Tem E planos aí, de ter? Tenho planos de ter, abrir um espaçozinho para receber minhas clientes. Como eu trabalho com maquiagem, né, poder fazer ali uma limpeza de pele, uma maquiagem nelas, realmente sim é o meu sonho. A gente tá ajeitando a casa, ajeitando algumas coisas e futuramente sim eu terei esse espaço, né? Márcia, você falou para mim que você tem um cantinho onde você tem os seus produtos e ali você também grava conteúdos, mas enfim, que todo mundo sabe que o teu filho está orbitando aquela área porque o barulho, enfim, ele aparece. Como é que é para você depender dessa rede social, dessa internet, tendo que conciliar ainda com todas essas demandas dentro de casa? É fácil ou é mais um desafio? Não, a internet ela veio realmente para me auxiliar. O digital, ele te possibilita liberdade geográfica, mesmo que você tenha uma situação atípica, mas se você souber utilizar o teu celular de maneira inteligente, se policiando, ele é a tua ferramenta primordial para o teu trabalho. Olha, a gente também foi para as redes sociais para entender quais são os principais desafios que as mães empreendedoras enfrentam. E aí eu vou ler para você alguns dos comentários e você vai achar, Luana, são as mesmas respostas. É porque para a maioria das mulheres os desafios se repetem. A Carvalho diz assim, difícil é conciliar tudo. A Carla fala, conciliar as duas coisas sem apoio, quer dizer, o empreendedorismo e a maternidade. A Ana Caroline diz, tomar conta dos filhos e conciliar com o trabalho. Você percebe que até a palavra elas usam a mesma, porque esse talvez seja o grande desafio a ser vencido nesse momento, que é uma mulher que ela quer buscar a sua independência financeira, quer fazer algo diferente, mas ela também precisa dividir esse tempo com a família. A Milena fala, conciliar as funções, mãe atípica, que é a situação de muitos de nós, esposa e empreendedora. A gente tem a mensagem aqui da Maria, que diz o seguinte, ter que lidar com as tarefas da casa para não ficar acumulado durante a semana, vira um caos, nem me fale. A Priscila diz, não conseguir definir com antecedência de horário para trabalhar, porque não tem rede de apoio. Então você faz quando consegue a brecha ali, cuidando das crianças para conseguir efetivamente se dedicar. E aí, o que eu acho mais legal no teu caso ainda, Kaira, é que você não só conseguiu essa transformação para si, mas você puxou já a tua avó para a tua linha de empreendedorismo, porque ela também já fazia as costuras dela, mas viu o trabalho se potencializar com a chegada do teu negócio, né? Sim, ela abriu uma vaguinha ali, né, uma exceção dos trabalhos dela, e aí ela disponibiliza umas quantidades de peças para se dedicar ao meu ateliê. Aí quando as clientes dela vai lá, ela tem o maior orgulho, gente. Tem aqueles cartãozinhos, né, que a gente faz. A cliente dela chega lá, aí fala, ai, meu neto, minha filha. Ai, a minha neta, olha aqui, tem um ateliê. Olha que tudo! E aí vai, né, vai gerando isso. E além, assim, dela me ajudar nesse suporte também, né, eu consigo também ali gerenciar, não só as lembranças, é um pacote, né? Porque a pessoa vai fazer, ai, tô grávida. Mulher, eu faço kit de organizador pro teu bebê. Aí depois vem o meu aniversário. Então, ali é um cliente que a gente consegue manter por um bom tempo. Né? Se a gente souber fidelizar ali o cliente, a gente consegue manter por um bom tempo. E além disso, eu também gravo conteúdo, né? Igual ela tava falando, tem um cantinho ali na sala e realmente, né, eles sabem que a gente tem filho porque fica ali, assim. Então, eu também crio roteiros, eu tiro um tempo para me criar roteiros, geralmente é à noite, quando eu tô ali deitada, aí vem uma ideia, aí eu já anoto, eu tenho um grupo no WhatsApp, só eu, que só tá eu ali. Quem não tem? Quem não tem, né? Eu tenho o meu grupo. O meu se chama Roteiros. Aí ali eu crio ali meu roteiro e depois eu gravo e posto conteúdos. E nisso, nos meus vídeos, eu vejo muito isso, eu recebo muitas mensagens de muitas mulheres falando, olha, eu comecei a empreender exatamente assim. Ai, olha, eu tô me inspirando, eu resolvi aparecer na minha rede social, porque a rede social, se a gente souber usar realmente com inteligência, ela ajuda muito, a gente tem um alcance muito grande. Então, com isso, o alcance, ele traz mais vendas, mais dinheiro, né, que é o que importa também. Inclusive, de repente, você que está nos assistindo agora diz assim, ok, vi vários exemplos, como é que eu faço para começar?
A gente vai mostrar agora um trabalho que é muito legal, desenvolvido pelo Grupo Gerber aqui no Amazonas, que faz justamente esse incentivo. Capacita, estimula a mulher que quer, de repente, começar um negócio próprio, ser revendedora, enfim, buscar essa independência financeira. Vamos ouvir. Nós temos todo um suporte para dar de orientação para as nossas revendedoras. Nós temos esses projetos de iniciativa, de capacitação, de aperfeiçoamento e também nós temos a nossa equipe de supervisores que pega assim na sua mão e fala, não, você decidiu começar? Parabéns, pois agora a gente vai lhe impulsionar para que você cresça cada vez mais. Então você que é mulher, que é mãe, que quer empreender, comece. Conheça seu nicho, venha conhecer nossas histórias. Você já sabe que não precisa de muito para empreender. Tira isso da cabeça que você precisa de 2.000, 3.000. Você só precisa de coragem, determinação e R$200 para você começar a crescer o seu negócio. Então eu lhe convido a você ter esse ato de coragem, você mesmo, e empreender, porque o mundo ele é cheio de várias possibilidades. Com certeza a sua está lhe esperando. Porque aqui a gente tem que apontar a dificuldade e um caminho que você possa seguir, né? Hoje eu estou muito feliz que nós estamos com 4 mulheres de sucesso, porque conseguiram chegar a algum lugar a partir dessa decisão que para alguns ainda é tida como uma grande loucura, você deixar uma estabilidade para buscar um empreendedorismo. De repente, mãe, agora com uma pergunta para você, mamãe, seja empreendedora ou não, você alcançou já o seu sucesso? Há quem diga que o sucesso não é exatamente um lugar onde você chega, mas são as realizações que você vai conquistando e que vão mudando e os seus objetivos vão crescendo, vão se adaptando. Será que é assim para essas empreendedoras? Vamos lá, queridas, começando pela Luciane. Lu, você, maravilhosa, dona de si, com seu empreendimento, conseguindo passar isso para os teus filhos, você acha que já alcançou o sucesso? Ainda não alcancei aquele sucesso total, mas eu já estou, sim, satisfeita com a minha evolução, com o meu crescimento, com a minha coragem que eu adquiri ao longo desse tempo, né? Me reinventei na pandemia, tive que realmente ir em busca de aprender a fazer vídeos, né? Aparecer nas redes sociais. Então, assim, eu estou em busca, assim, né? De alcançar cada vez mais o sucesso, mas eu, sim, estou satisfeita, né, com a minha realização, com a minha independência. Márcia, você se arrepende de alguma coisa? Você acha que chegou lá ou está chegando? Estou no caminho, que é complementando o que ela falou sabiamente. Então, eu estou em constante evolução, sempre eu estou buscando. Então, eu não cheguei ainda no sucesso, mas todos os dias eu trabalho para ser uma pessoa melhor, uma profissional melhor, uma mãe melhor, mais presente. Se arrepende de alguma coisa dessa jornada? Não. Eu me arrependo de não ter começado antes. Olha, sensacional! Antes, porque com a maturidade que eu tenho hoje, mas tudo no tempo de Deus, né? Então, hoje eu estou colhendo pelas minhas decisões. Então, hoje eu sou uma mulher de 47 anos que eu tenho a maturidade que eu fui construindo no dia a dia. Então, até o fato de eu ser uma mãe atípica, diz que Deus que escolhe as mães atípicas, né? Não desmerecendo as outras mães, mas Ele sabe exatamente o porquê que Ele vai dar aquele ser pra gente. Então, eu me reinventei com a chegada do meu filho. Então, eu sou uma mulher, uma mãe, uma profissional mais forte. Então, mesmo naqueles dias que nem todos os dias são perfeitos, nem todos os dias você vende aquilo que você, né, bate para si mesma, né, como meta, mas todos os dias é um aprendizado. Então, quando você chega naquele dia que você não está tão bem, é por ele e para eles que a gente sempre dá o seu melhor. Você percebeu quanta inspiração que a gente está ouvindo hoje aqui? Porque, assim, a gente tem vontade de parar às vezes. Ih! Todo mundo deu uma respirada nesse momento. Você falou essa questão das mães atípicas e eles requerem mais da gente, mas eu acho que eles ensinam tanto pra gente. É verdade. E tem hora que a gente tem vontade de parar tudo. Não vou conseguir, não vai dar certo, não é por aí. Mas a gente está ouvindo aqui umas histórias que é para você
realmente entender que você é capaz. Porque todas choramos em algum momento. A gente se coloca no banheiro, chora, descabela, mas sai com a força da mãe, da mulher transformadora, e a gente não pode desistir. Ainda que as pessoas muitas vezes venham sem confiar no que a gente está fazendo, nas nossas escolhas. Verdade. Mas a gente tem tempo para tudo, até para se descobrir. Eu me descobri empreendedora aos 43. Podia ter sido antes? Podia. Mas acho que todo tem seu tempo e hoje eu estou muito feliz com essa minha descoberta. E muito feliz porque eu estou conseguindo ter essas trocas e aprender, porque vocês não sabem como eu aprendo nesse programa. Porque a gente ouve tanta história. Você, quando me contou da tua trajetória, uma mulher de sucesso, gente, ela já era do sucesso. E aí ela disse, vou fazer de outra forma. É como se fosse começar tudo novamente. E aí, você mudaria alguma coisa na trajetória? Ou você acha que você está de novo no seu sucesso? Não, eu acho que eu estou de novo no meu sucesso. Mesmo naquela insegurança de quando eu comecei sem saber se ia dar certo, sem saber se eu estava fazendo a escolha correta, né? E tanto que ninguém queria te tudo. desligar, né? Não queriam me desligar. Eu passei 1 ano para conseguir que me dessem minhas contas, né? Tu tem certeza? Vai começar tudo do zero. E minha gerente conversava. E eu estava assim... claro que a gente tem dúvidas, né? A gente também tem dúvidas, mas quando eu olhava o porquê que eu estava saindo, por que eu estava saindo do CLT, era o que aquilo iria me trazer? Iria me trazer qualidade de vida, qualidade de tempo, que não tem dinheiro no mundo que pague a nossa qualidade de tempo, né? E sabe quando você chega em casa e vários problemas assim, ai meu Deus, se eu tivesse aqui eu conseguia resolver. Aí tu não dá mais. Eu tenho que mudar isso, mudar essa história, mudar esse quadro, né? E foi o que eu fiz quando eu tomei essa decisão, mesmo sem saber se estava fazendo a escolha certa. Mas Deus é tão bom que deu tudo certo. Depois que eu comecei no empreendedorismo, eu tive várias oportunidades assim que eu não imaginava ter. Estar aqui com você hoje é uma grande oportunidade para quem é empreendedor, né? Contar a nossa história para outras mulheres, inspirar outras pessoas. Nós somos privilegiadas de estar aqui com você hoje, né? Quantas pessoas nós não estamos tocando hoje que estão em casa, precisando de uma palavra que se inspirou com uma de nós, com você, com a sua história, que hoje vão estar tomando aí uma decisão na vida dela, vai ser aquela viradinha de chave que estavam precisando. Então, sucesso para mim é isso, inspirar outras pessoas. Todo dia no meu Instagram eu recebo mensagem que me inspiro muito em ti, porque a gente posta a nossa rotina, né? Tô lá de manhã, acordo na correria, 9 horas, tenho que ir para a loja, corre 11 horas, pega o menino, faz almoço. Então, é uma loucura, mas é uma loucura que as pessoas olham, meu Deus, é possível, né? Então, é isso, para mim, sucesso é isso. Conseguir inspirar essas outras pessoas que estão lá sem ter o que saber o que vão fazer e olhar pra gente assim e ver, poxa, é possível, né? Eu tenho algumas seguidoras que falam, meu Deus, como que tu dá conta? Eu disse, dá certo, mana, vai, só começa que vai dar certo. Vamos fazer o seguinte, como o tempo passa rápido, né? Mas eu não vou liberar vocês agora, não. Sabe por quê? Na TV, o tempo acabou, mas na internet a gente tem o tempo que a gente precisar. Então, eu quero agradecer mais uma vez o Impact Hub, que nos recebeu com o maior carinho para falar de um tema que tem tudo a ver com o Impact Hub, que é empreendedorismo feminino. Inclusive, aqui tem um núcleo de empreendedorismo feminino também. Aí a gente encerra o programa aqui na TV Norte, mas eu estou te convidando a buscar a gente no nosso canal no YouTube, Pode De Repente Mãe, e também nas plataformas de áudio, de podcast, que a gente vai mostrar agora o passo a passo para você empreender. Vem com a gente ver esse conteúdo extra na internet. Um grande beijo, até domingo que vem.